boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Novo presidente do TSE diz que a corte será irredutível na aplicação da lei da ficha limpa. Reforma da Previdência. Relator apresenta 4 mudanças no texto. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o ministro Luiz Fux, que é do Supremo Tribunal Federal, assumiu formalmente o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é o novo presidente da Corte Eleitoral. No discurso de posse, ontem à noite, foi a posse marcada ali para logo depois das 7 horas da noite, após o nosso jornal aqui. Nesse discurso de posse, Luiz Fux foi enfático em afirmar da necessidade de a Corte Eleitoral cumprir a lei da ficha limpa, o que determina a lei da ficha limpa, e também combater as notícias falsas, as fake news. Ele disse que isso é alicerce da Justiça Eleitoral este ano. Luiz Fux também ressaltou que, no caso da lei da ficha limpa, isso foi uma grande conquista da população. Diz que é uma conquista popular de grande patamar civilizatório e ressaltou que realmente corrupto não tem como ser candidato às eleições. Vamos conferir o que ele disse. A estrita observância à lei da ficha limpa nas eleições de 2018 se apresenta como pilar fundante da atuação do TSE. A Justiça Eleitoral, como mediadora do processo político sadio, será irredutível na aplicação da ficha limpa. Vale dizer, em claras palavras e bom tom, ficha suja está fora do jogo democrático. O novo presidente do TSE falou especificamente, como eu já ressaltei, aí, dessa questão das notícias falsas, as fake news. Disse que o Brasil passa por um momento aí em que as eleições ficam divididas entre naquela guerra, de virtudes e de essa polarização de virtudes e de críticas. Lamentou que em alguns momentos, alguns dos concorrentes, dos candidatos, foquem em divulgar notícias falsas em vez de apresentarem as próprias plataformas e ideias. Vamos conferir. Notícias falsas, fake news, derretem candidaturas legítimas. Uma campanha limpa se faz com a divulgação de virtudes de um candidato sobre o outro, e não com a difusão de atributos negativos pessoais que atingem irresponsavelmente uma candidatura. A expressão que eu estava procurando, a palavra aqui, é que ele falava que era uma guerra ali entre virtudes e ira. Agora a Mariana Jungmann já está aqui ao meu lado, pediu para dar uma informação de uma decisão de agora há pouco, de hoje mesmo aqui no Congresso Nacional, que diz respeito aí a Luiz Fux. É isso mesmo, Rosiane. Na inauguração dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje foi aprovado um convite para o ministro Luiz Fux comparecer aqui a uma audiência pública que vai discutir a segurança das urnas eletrônicas e o voto impresso, assunto que muito em breve vai estar pautado no Supremo Tribunal Federal. Portanto, você vai acompanhar os detalhes disso e quando for confirmada também a data, quando que ele poderá participar dessa audiência, já que é um convite feito pela CCJ. Agora eu vou conversar com Jéssica Gonçalves, na redação da Agência Brasil. Jéssica, que é a nossa estrela da Rádio Nacional, mas também está trazendo o noticiário aí da Agência Brasil esses dias. Jéssica, e várias notícias aí na área de judiciário. Ontem a gente contou aqui daquela decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a respeito da decisão de votar para que condenados de segunda instância sejam presos. Era um processo referente a um deputado federal. E aí agora a decisão do Supremo Tribunal Federal foi de mandar prender o deputado, Boa noite. Foi sim, Rosiane. Boa noite a você e a todos. O Supremo Tribunal Federal mandou expedir o mandado de prisão do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, condenado em segunda instância a 5 anos e 3 meses de prisão. A Justiça entendeu que João Rodrigues dispensou licitação de forma irregular quando foi prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Cabe agora à Polícia Federal prender o deputado. Na sessão de ontem, que decidiu pela prisão, a primeira turma do STF rejeitou o recurso da defesa do parlamentar
militar, que alegou prescrição do crime. A execução da pena é de responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes se posicionou a favor da prisão em segunda instância. Ele disse que resolveu se manifestar sobre o caso depois do anúncio da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, de não mais discutir a prisão em segunda instância este ano. É que com a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, alguns ministros do Supremo se manifestaram a favor de uma reavaliação da lei. Agora a gente fala sobre outro assunto. O STF decidiu por unanimidade validar a lei implantada em Mato Grosso do Sul, que obriga as operadoras de plano de saúde a justificar por escrito os motivos de não autorizar procedimentos médicos para os clientes. A relatora do caso e presidente do Supremo, Carmen Lúcia, decidiu a favor da competência da Assembleia Legislativa do Estado para tratar sobre o tema. As operadoras de plano de saúde alegavam que só o Congresso Nacional tinha competência, então, para legislar sobre o assunto. O entendimento firmado pelo STF deve servir de base para outros julgamentos em novas ações sobre assistência médico-hospitalar. E o Supremo também decidiu que os planos de saúde devem ressarcir o SUS quando o segurado é atendido em hospitais públicos. A norma prevê que, após um conveniado ser atendido em um hospital público, a Agência Nacional de Saúde deve cruzar os dados do sistema do SUS para cobrar os valores dos procedimentos médicos das operadoras. No ano passado, a ANS arrecadou cerca de 458 milhões de reais das operadoras de planos de saúde pelo ressarcimento por uso da rede pública. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora eu vou conversar com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, porque por aí, Maurício, operação com forças federais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Foi isso mesmo. Hoje pela manhã, 3.000 homens das Forças Armadas ocuparam a Cidade de Deus, que fica na zona oeste aqui da capital do Rio de Janeiro, contando também com a participação de policiais militares e civis. 24 pessoas foram presas na Cidade de Deus e encaminhadas para a cidade da polícia para fazer o levantamento criminal dessas pessoas. E a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas também continuam com bloqueios montados em diversas estradas federais que dão acesso aqui para a capital do Rio de Janeiro. Mas com todas essas operações, infelizmente hoje, mais uma vítima da violência foi enterrada no estado. Uma menina de 3 anos de idade que foi baleada quando voltava para casa com os pais depois de ter ido numa lanchonete. E preocupado com a situação da segurança aqui no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu com deputados da bancada aqui do estado do Rio de Janeiro. No fim do encontro, ele diz que a situação da violência aqui no Rio de Janeiro está muito ruim e que vai ligar para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para tentar encontrar uma solução para o problema. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, essa questão da segurança pública, de fato, deve dominar boa parte das discussões na pauta aqui no Congresso Nacional. A gente vem falando disso desde o final do ano passado, quando a gente fazia as projeções sobre as pautas que devem ganhar espaço este ano no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e desde a abertura dos trabalhos no Legislativo, no início desta semana, na segunda-feira, ficou muito claro de que realmente os responsáveis por pautar o assunto estão decididos a fazer isso. Nos últimos dias, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou muito especificamente sobre este tema, sobre o problema de várias pessoas se sentirem sitiadas, né, país afora, por causa da questão da violência no país. E agora há pouco, acabou de ser votado e aprovado no plenário do Senado Federal, aquele projeto que diz respeito a bloqueadores de celulares nos presídios. Mariana Jungmann conta os detalhes pra gente, o que é que estabelece de fato e o que é que ainda tem desse rito de tramitação, Mari. Projeto, inclusive, do próprio senador Eunício Oliveira, viu, Rosiane? E que ele conseguiu ver aí, aprovado, então, hoje por unanimidade, 60 votos a 0, e estabelece, então, que sejam instalados esses bloqueadores de celular em todas as prisões, cadeias e penitenciárias, dentro de um prazo de 6 meses. Esse projeto agora vem para a Câmara dos Deputados, onde ainda pode receber modificações, e se isso acontecer, precisará, então, retornar ao Senado. O senador Eunício Oliveira também marcou para o próximo dia 20 o início das discussões no plenário da proposta de emenda constitucional que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Esse projeto teve urgência, essa PEC teve a urgência também aprovada aí ontem, discutida pelos senadores em reunião de líderes. E aí, então, Rosiane, no dia 20, essa PEC deve ser aprovada. A gente lembra que os recursos do Fundo Penitenciário Nacional acabam
sendo utilizados pelos estados na construção de presídios ali, e é para tentar reduzir a superlotação, né? E nessa ideia de avançar com a pauta de segurança, né, Mariana, um outro tema que hoje entrou em pauta ali na Comissão de Constituição e Justiça foi referente a mudanças no regime de progressão, né, de penas. Mas essa história a gente vai deixar para detalhar para vocês amanhã, porque é realmente uma pauta de segurança que está avançando aqui. A gente vai monitorando o que é que vai acontecendo e contando para você. Mariana Jungmann amanhã conta detalhes dessa proposta. Agora eu volto a conversar com Jéssica Gonçalves para saber qual é o destaque da Agência Brasil que ela traz para a gente agora. Eu sei que você tem informações, inclusive, sobre uma defesa da AJUF a respeito do auxílio moradia dos juízes, assunto que tem gerado uma polêmica nacional aí bem grande, né, Jéssica? É isso mesmo, Rosiane. A Associação dos Juízes Federais pediu ao Supremo a retirada de pauta do julgamento das liminares que garantiram o pagamento do auxílio moradia a todos os magistrados do país, incluindo juízes federais, da Justiça Trabalhista, da Justiça Militar e juízes estaduais. O auxílio moradia, no valor de R$ 4.300, é pago desde setembro de 2014 em caráter liminar e hoje seria votada a extinção do auxílio ou a manutenção dele. Oficialmente, a AJUF diz que precisa se manifestar no processo antes do julgamento pelo plenário, mas nos bastidores o comentário é outro, é que julgar um benefício impopular desses em um momento em que todos fazem cortes seria arriscado para a manutenção desse benefício. Bom, o caso deve ser analisado pela Corte no mês de março. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. Só lembrando, esse benefício é pago a juízes federais, gira em torno de R$ 4.000, tem um teto ali de R$ 4.300 e poucos reais. E ele é pago no país inteiro aí, os levantamentos apontam que é em torno de 17 mil pessoas que recebem esse auxílio moradia. E esse direito foi garantido em lei, mas lá dos anos 1970, mas faltou uma regulamentação. Houve esse questionamento no Supremo Tribunal Federal e aí houve essa decisão de manter, portanto, o pagamento e agora espera-se essa decisão do Supremo, enquanto tem também projeto que tramita aqui na Câmara dos Deputados, debatendo este assunto com uma expectativa de que isso possa ser discutido especificamente naquela proposta que trata sobre os super salários, que aí é quando se diz, tá, mas não está dentro do salário, mas vira salário agregado. Então isso pode ganhar um espaço nos próximos meses aí na pauta, mas o tema é considerado muito polêmico. No próximo bloco você confere com a gente quais são as mudanças apresentadas agora na reforma da Previdência. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco atualizando a informação a respeito daquele acidente que ocorreu aqui em plena capital federal ontem, quando parte de um viaduto desabou no principal eixo rodoviário da região central de Brasília. E hoje o governo anunciou aí algumas medidas, falou sobre os valores, a questão de manutenção, montou um gabinete de crise para enfrentar deste problema. Vamos saber o que nos conta aí Jéssica Gonçalves a respeito das afirmações das autoridades hoje. Jéssica. Olha, Rosiane, um dos mais importantes engenheiros estruturais do Brasil, Bruno Contarini, que trabalhou na construção de Brasília e foi o responsável pelas obras aí de 9 viadutos na cidade, incluindo o que desabou no Eixão, disse hoje que faltou manutenção na estrutura. O engenheiro, que é membro do Comitê Internacional de Estruturas de Concreto Armado, tem no currículo dele a construção do Palácio da Alvorada, do Elevado do Joá, no Rio de Janeiro, da Ponte Rio-Niterói e do Museu de Arte Contemporânea, também em Niterói. Ele se emocionou ao comentar sobre o fato do acidente não ter provocado vítimas. Vamos acompanhar o que ele disse. Corrosão, quer dizer, houve uma fissura, houve penetração de água, pegou o cabo, o aço de proteção, que é um cabo especial, é um aço especial, corroeu e mostra, tanto é que apareceram as fissuras e arrebentou esse cabo, caiu. Faltou manutenção? Faltou manutenção. A manutenção de uma obra dessa em pé é muito cara? Não, manutenção é obrigatória. Não é muito caro, é obrigatório e pronto, acabou. Quer dizer, dentro do preço da obra que tem a haver manutenção. Como é que o senhor se sente, né, sabendo que uma obra projetada aí na época da construção? Muito chato, Bom, dá vontade de chorar. Fiquei satisfeito na hora que não morreu ninguém.
De acordo com o secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Sérgio Sampaio, os compromissos assumidos pelo governo local para renegociar as dívidas, e em especial o teto de gastos, causam impacto direto no volume de recursos disponíveis e, por isso, tornam necessária a administração fazer o máximo com o mínimo, nas palavras dele. Em coletiva mais cedo, o governador Rodrigo Hollenberg divulgou que vai destinar 50 milhões de reais da reserva de contingência para obras necessárias em viadutos e pontes, com prioridade para as intervenções na Galeria dos Estados, onde parte do viaduto caiu ontem. Também na coletiva, Hollenberg informou a troca no comando do Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Distrito Federal. Henrique Ludovici deixa o cargo e quem assume é Márcio Buzar, atual diretor de edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova CAP. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, mudando de assunto, um outro problema, um problema nacional, a questão da febre amarela. Já chega perto de 100 o número de mortes por febre amarela desde meados do ano passado. Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, tem os detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosé. Boa noite a todos. Nós temos dados atualizados pelo Ministério da Saúde, foram atualizados ontem. Os números vão de julho do ano passado até o dia 6 de fevereiro, ontem. Aliás, os dados foram atualizados hoje e vão até o dia 6 de fevereiro ontem, desculpe. São 353 casos confirmados e 98 mortes, mas no mesmo período do ano passado eram mais casos, 509 e 159 mortes. São Paulo concentra o maior número, 161 casos com 41 mortes. Minas tem 157 com 44 mortes e o Rio 34 casos e 12 mortes. O Ministério reafirma que não há registro de febre amarela urbana no país e destaca que o caso de ontem de São Bernardo do Campo, que está sendo investigado, e que qualquer afirmação antes das conclusões do trabalho é precipitada. Ainda de acordo com o Ministério, a probabilidade de transmissão urbana no país é baixíssima. O último caso foi registrado em 1942. Quase 59 milhões de doses da vacina foram distribuídas aos estados, mas aqui na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde fez um alerta. É que está havendo um baixo comparecimento de moradores às unidades de saúde para tomar a vacina. Um levantamento nos 20 distritos que integram essa segunda fase da campanha mostra que pelo menos 2 em cada 10 pessoas que receberam a senha em casa não compareceram ao posto na data indicada. O problema é que isso prejudica toda a estratégia de vacinação e cerca de 20 mil pessoas estão deixando de ser imunizadas por dia. A Secretaria recomenda, então, que no momento da entrega da senha, o morador informe que não vai poder comparecer à unidade de saúde no dia marcado. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha só, mais de 400 casos ainda em investigação sobre essas suspeitas aí de febre amarela no país. Agora a gente fala de reforma da Previdência. Quem que vai contar pra gente o que é a notícia de hoje, obviamente, é Mariana Jungmann. Maria, até não tem como não lembrar aqui, não citar, né? Na época da reforma trabalhista, o nosso repórter super especialista da reforma trabalhista era o Lucas Por Deus Leon. Todo dia ele atualizava. E agora você virou a especialista da reforma da Previdência. É isso mesmo, Rosiane. As notícias, né? Porque teve muita movimentação em relação a isso hoje aqui no Congresso. Bom, vamos começar então com o relator que apresentou então finalmente aquele texto da emenda aglutinativa que vai ser formalmente levado ao plenário no dia 19. O relator Arthur Maia apresentou então as mudanças. A gente chegou a falar delas aqui ontem, mas vamos acompanhar aí mais detalhadamente as mudanças então que foram apresentadas hoje pelo relator em relação ao texto que tinha sido aprovado na comissão especial no ano passado. Acompanhe. É inegociável a retirar da proposta de reforma o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria. Afinal, não é razoável que só o Brasil, praticamente no mundo inteiro, ainda admita a aposentadoria sem ter uma idade mínima para as pessoas. Também é inegociável tirar da reforma da Previdência algum tipo de esta absoluta isonomia que passará a valer entre o setor público e o setor privado. Porque hoje não é razoável que quem está no setor público possa se aposentar ainda com até R$ 33 mil
de aposentadoria e os servidores do setor privado só possam ganhar no máximo na aposentadoria R$ 5.500. Bom, na verdade, então, esse aí foi o relator Arthur Maia explicando quais são os pontos que ficaram em relação ao texto do ano passado. Vamos esclarecer, então. Esses são os pontos que são fixos na reforma, que desde o ano passado o governo vem mantendo e que são os pontos que ficaram. Sobre as mudanças, Arthur Maia apresentou hoje, então, o texto da emenda aglutinativa, que prevê basicamente 4 pontos principais. O primeiro é a pensão integral para viúvas e viúvos de policiais, sejam eles federais, rodoviários federais, civis, enfim, que venham a ser mortos em combate. Esse foi um ponto principal aí, foi um ponto que surgiu este ano. Aí também ficou estabelecido que o trabalhador da iniciativa privada vai se aposentar pelo INSS igual ao trabalhador da iniciativa pública, que é com um salário máximo aí, com uma aposentadoria máxima de R$ 5.645. Esse é o valor atual, né? E aí, então, o serviço público, se quiser ter a aposentadoria integral, terá que contribuir separadamente para isso. Além disso, idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 para homens, que é o que já estava estabelecido e, como o relator disse aí, são pontos inegociáveis da reforma, além do tempo mínimo de contribuição, que caiu de 25 anos para 15 anos, né? Então, esses são os pontos que foram apresentados hoje pelo relator. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu hoje as centrais sindicais que pediram aí que o texto ficasse que a discussão da reforma ficasse para ser feita em 2019, já com um novo presidente eleito. Acompanhe o que disse o Paulinho da Força Sindical sobre essa reunião. Fizemos um apelo ao presidente Maia de que é melhor para o Brasil que ele retire da pauta, porque o governo não tem voto na Câmara, o governo fala um número que nós não concordamos, acho que o governo hoje não tem 150 votos na Câmara, e isso é muito ruim para o Brasil. Na medida que o governo tiver uma derrota acachapante na Câmara, com certeza as bolsas vão cair 10%, o dólar vai subir, ou seja, será muito ruim para a economia. Então, o bom para o Brasil é que essa discussão seja feita nas próximas eleições. Bom, então aí você acompanhou o Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, sobre essa demanda, né? E no governo, em compensação, aí ao contrário do que previu aí o dirigente sindical, no governo o otimismo voltou. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, hoje chegou a dizer que vai alcançar 314 votos quando a reforma for votada, né? Voltou a ficar otimista aí e falou que há ainda outros pontos que podem ser negociados daqui até o dia 20 de fevereiro, que é quando a votação está marcada. Vamos acompanhar o que ele disse. Podemos analisar uma transição, né, mais, talvez aprimorada para os servidores públicos, aí incluindo também policiais. Podemos analisar alguma modificação na questão do acúmulo da aposentadoria e pensão. Podemos analisar a equiparação em termos previdenciários de policiais e agentes penitenciários. Bom, então, Rosiane, é isso. Assim, há alguns pontos ainda que a gente sabe que vão acabar sendo discutidos mesmo no plenário, ali vão ser definidos no plenário na hora da votação. E com essa expectativa de começar essa discussão a partir do dia 19 e 20, podendo ir até o dia 28. Agora vamos encerrando esse programa com uma boa notícia. Quem traz é a repórter Ana Karina, porque o Ministério da Cultura anunciou aí a maior produção, o maior pacote de produções audiovisuais. E com a hashtag Cultura Gera Futuro, foi lançado hoje aqui no Ministério da Cultura um dos maiores editais da história do audiovisual brasileiro. O ministro Sérgio Salentão apresentou a linha que vai priorizar filmes feitos por mulheres negras e população indígena. Investimento gera emprego, emprego gera renda, que gera inclusão.
que fortalece a economia. Estamos dando o pontapé inicial na política de audiovisual no ano de 2018, com o lançamento de 11 editais. São editais de produção, de desenvolvimento de projetos e de difusão, no valor total de 80 milhões de reais. Com esses recursos, nós estaremos viabilizando cerca de 250 projetos. Acho que será um belo reforço aí para o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. Nós fizemos aí uma série de estudos, né, que apontaram uma questão muito séria de desigualdade de raça e de gênero no mercado audiovisual. Mas decidimos então atacar esse assunto na medida das nossas possibilidades. Então, todas essas linhas, à exceção de uma, tem um indutor voltado para a inclusão de mulheres e também a inclusão de negros e indígenas, né? 50% dos projetos devem ser realizados por mulheres, 25% dos projetos devem ser realizados por negros e indígenas. E olha, uma boa noite a todos. Até amanhã.